Esse tema acho muito oportuno ser apresentado e discutido nessa plateia, porque é algo que nós estamos diretamente envolvidos e acredito que não prestamos a devida atenção. Um breve histórico, o raio-x descoberto aí por Röntgen, né? Aqui um pequeno histórico da fluoroscopia, percebam aí em pouco tempo aí como que evoluiu, e talvez eu poderia incluir no slide aparelhos mais modernos que já permitem fazer inclusive a tomografia intraoperatória usando o arco. E apesar de todo esse desenvolvimento dessa tecnologia que nos favorece muito na realização dos procedimentos, vocês percebam aí o número de publicações e de citações falando dos efeitos da radiação. Tá? É muito importante em qualquer cirurgia, principalmente na tendência moderna da cirurgia minimamente invasiva, da localização de referências anatômicas para a realização do procedimento. E nisso, a fluoroscopia e outras técnicas têm ajudado demais. Em nosso meio, por N razões aí que nós não vamos comentar, a utilização do arco em C da fluoroscopia é praticamente uma rotina para que possamos, de modo minimamente invasivo, atingir os órgãos-alvos. Os efeitos nocivos, né, já são bem descritos, não vou ficar lendo aí o que está escrito, mas é interessante notar que a sensibilidade ela é diferente dependendo dos órgãos, né? Por exemplo, a lente do olho é diferente da pele, diferente da tireoide. Tá? E lembrar que toda essa radiação que nós recebemos, ela é cumulativa. Né? Ela é cumulativa. Esse desenho mostra o quanto os profissionais da área de saúde estão envolvidos no recebimento da radiação. Né? É assustador quando nós observamos aí as diferentes porcentagens e como estamos envolvidos com isso aí. É importante termos uma noção da dose que recebemos. Né? Aqui diferentes procedimentos, né? Vocês percebam aí que à medida que que o procedimento fica mais complexo, o quanto que o profissional recebe. Percebo aqui numa instrumentação lombar, né? Que é algo que acho que dificilmente passa uma semana sem alguém fazer pelo menos uma, o quanto está recebendo. No entanto, nós temos medidas de proteção. E é esse o objetivo dessa apresentação rápida, mas para chamar a atenção. Tá? Então, a proteção individual, reduzir o uso, tá? Tomar cuidado com a fonte, que eu vou mostrar. Então, é basicamente isso aí que eu quero apresentar de uma maneira muito rápida e objetiva, para que possamos colocar em prática e reduzir a radiação que recebemos. Somente um princípio básico para entender aqui a fonte do raio-x, entender que tem esse feixe que o paciente recebe, mas o mais importante, o perigoso, não é esse feixe, é esse feixe aqui que é refletido. Tá? Por incrível que pareça, é melhor você ficar do outro lado, onde vai receber a radiação, do que do lado, porque você vai receber essa radiação que é refletida. Isso aqui o Edson Pudos acabou até postando no site da Sociedade Brasileira de Coluna, que eu achei muito interessante. É um estudo mostrando o grau de radiação dependendo da posição. Eu achei muito didático. Por exemplo, quando a fonte vem de baixo para cima, você percebe que o cirurgião, ou a pessoa que está do lado, recebe uma quantidade de radiação inferior. Né? Uma medida simples, é só inverter. Se você coloca uma janela de proteção, como está aqui representado, essa radiação diminui mais ainda. Então, é um meio efetivo, que não atrapalha o procedimento, né? Lógico, aborrece, tem que usar mais uma coisa, mas vale a pena. Aqui mostrando a importância, quando você fica do mesmo lado e do lado oposto, né? Porque intuitivamente nós achamos o contrário, né? Se eu ficar do outro lado, eu vou tomar mais radiação. Não é assim. Se você ficar ao lado do paciente, você vai receber essa radiação refletida. E o gráfico aí ilustra muito bem a diferença que isso faz. Outra coisa importante, toda vez que eu faço uma magnificação, e isso é frequente em cirurgia, aproxima mais, quero ver melhor, você está recebendo mais radiação. Então, a magnificação significa maior dose, mais radiação recebida. Né? Ao contrário do que possa parecer, que você acha que vai focar naquela região e vai usar menos. É muito importante os aparelhos aí de segurança, né?
Na verdade, muitas vezes nós temos isso disponível e não usamos por aquela inércia de deixar acontecer. Mas isso é importante e ajuda bastante. Como é importante o dosímetro, para você ter uma ideia no final do período, se você está recebendo uma dose adequada ou não. Né? Isso aqui também acredito que está disponível na maioria dos hospitais. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem contou a radiação que recebeu no último mês ou no último ano, certamente a grande maioria vai ficar com a mão abaixada. Tá? Outra medida muito simples é você se afastar. Na hora que vai utilizar a radiação, né, a fluoroscopia, dá um passo para trás. Então, o gráfico aí, não sei se está muito claro, mas isso diminui exponencialmente a quantidade de radiação que recebe. Então, aqui já não precisa de equipamento, é só um passo atrás. Tá? Então, essa técnica aí, ou essa tática de dar um passo para trás, favorece bastante. Aqui, de tudo que está escrito, é para guardar duas coisas, que o tempo de exposição e a quantidade estão diretamente relacionados à dose que vai ser aplicada. Então, nós temos aí aparelhos que fazem radiação por pulso, ou usando doses menores, né, que permitem tudo isso aí. Eu vi esse gráfico aqui, esse material, num curso aí, semana passada, achei muito interessante. Você cola como se fosse um plástico na pele do paciente e tem essa grade. Aí você faz uma tomada. E em cima dessa tomada aparece essa escala e você pode, com isso aí, evitar. Achei interessante, uma coisa nova, um dispositivo novo e barato, que é simplesmente colar um plástico na pele do paciente. Nós chegamos a realizar um estudo em cadáver lá na faculdade para estudar a colocação de um aparelho, a utilização do mesmo aparelho, mas com um braço mais flexível, e a utilização de 2 aparelhos para identificar o pedículo, simulando aí a abordagem transpedicular percutânea. Aqui o detalhe de como foi realizado o estudo, né, em cadáver. Interessante que quando você utiliza 2 aparelhos com radiação ao mesmo tempo, o cirurgião recebe menos radiação do que com um aparelho só, que tem que movimentar. Enquanto que aquele outro aparelho que tinha um braço que ajustava melhor, a dose também foi menor. Só um dado aí, e mostrando aqui como o cirurgião é o que mais recebe radiação. Tá? O técnico fica afastado, não recebe praticamente nada. O paciente vai receber um pouco mais, mas é uma vez só, acabou o procedimento, ele vai para casa. Então, é isso que eu queria mostrar. Primeiro, chamar a atenção, acho muito oportuno que a comissão organizadora tenha colocado esse tema, que mais importante do que aprender alguma coisa aqui é pensar no assunto e mostrar que pequenas medidas podem auxiliar bastante o recebimento da radiação pelo cirurgião ou por quem está na sala. Já tem estudos bem claros mostrando que o índice de câncer em profissionais de saúde que estão próximos desses aparelhos aí, eles são muito maiores do que a população do hospital que está afastada. Então, acho que é algo, é uma pena que ela não dói, né? Porque se doesse a gente ficaria mais atento. Mas é um tema aí que, repito, é muito importante para nós. Nós estamos muito preocupados com a saúde do paciente, mas precisamos pensar na nossa também. Muito obrigado.